creio que o que move-nos, digo sempre, todos nós temos um objetivo de vida, né? O que move-nos nessa jornada é o nosso propósito, porque a vida é feita de altos e baixos e temos de saber, eu digo sempre, que tudo aquilo que é um alto ou baixo vem para nos preparar para o próximo nível da vida. Porque se nós não pararmos para tirarmos um aprendizado daquilo que estiver a acontecer, nós não vamos conseguir. Então, é importante que nós, antes de tudo, temos de crer no que nós desejamos alcançar, aquilo que são os nossos sonhos, ter uma meta clara, uma visão clara do que nós realmente pretendemos e ir à luta, né? Não desistir. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu tenho o prazer de conversar com um convidado que vai passar um certo conhecimento para todos nós, e tu que acompanhas todos os nossos episódios vais aprender cada vez mais. Saiba que este podcast só é possível graças ao apoio das 3 empresas que têm dado todo o feedback para nós, que é a Hydrolife, que é a detentora de água marina, a Elenio Pay e a Cofre Cash, que são empresas que te possibilitam você importar produtos do exterior e mandar para Angola para que tu possas ter o bom benefício daquele produto que tu achas que é de melhor qualidade. Hoje nós vamos falar sobre como transformar metas em realidade aplicando métodos de gestão para alcançar objetivos pessoais. É algo bastante interessante porque isto faz com que nós vamos crescer ao longo do tempo, e se tu gostas de conhecimento, saiba que tu só deves fazer uma coisa importante: deixa o teu like, subscreve o canal e comente bastante, pois assim tu vais ajudar o YouTube a identificar que este é um conteúdo de qualidade e assim nós possamos crescer mais ao longo do tempo. Então, como estás? Olá, meu caríssimo, boa tarde a todos, saudações da adequada hora do dia a todos que nos acompanham. Estou bem, muito obrigado. Vou pedir que tu vejas mais um pouquinho para frente. Agora sim. Ok, saudações a todos que nos acompanham, né? Estou bem, respondendo a questão, e muito obrigado pelo convite em participar aqui ao vosso podcast, né? Que tive a oportunidade de apreciar e congratular-vos pelo trabalho que têm estado a fazer. Eu é que devo agradecer pelo simples facto de tu te disponibilizares para vir cá passar o conhecimento, porque é bastante interessante ver que, né, mais pessoas começam a se disponibilizar para que o nosso público aprenda mais a cada dia, né? Então vamos conversar sobre um tema bastante interessante, e uma das questões que eu teria quanto ao tema em questão é: quais são os passos essenciais para definir metas claras e alcançáveis? Certo, mais do que propriamente definirmos metas alcançáveis, é importante que nós conheçamos ou tenhamos em conta o nosso propósito, né? Porque o propósito é que nos vai guiar, né? Para o atendimento àquilo que são os nossos objetivos, os nossos sonhos. E quanto aos procedimentos, quanto às técnicas que nós podemos usar, é importante que nós planeemos, né? Porque o planeamento vai permitir-nos ter uma ideia daquilo que é a concepção e, por conseguinte, a execução, né? Entre a concepção e a execução, a efetivação do que for definido, aí existem ferramentas que nos vão permitir, né, estar mais próximo ou tornarmos este sonho, este objetivo realizável ou execuível. Então eu começo em planearmos, né? Porque o planear, né, nós vamos ter um conhecimento, né, do ponto de situação em que nós estejamos, quais são os recursos necessários para executarmos o que nós perspectivamos, e todo fator indispensável, desde os riscos, desde as ameaças, né, todos os fatores que aperigam ou colocam em causa, né, o que nós pretendemos. Então, o planeamento é importante. Mais do que propriamente planear, também é importante que nós controlemos, né? Temos, por exemplo, o ciclo PDCA, né, que é uma ferramenta muito importante. Temos o plan, que é o D, o C, que é o controlar, no caso, né? Ao planearmos, nós precisamos controlar todos os recursos.
né? Nós vamos controlar através do C. E depois nós temos PD, no caso que é realmente executar, depois vemos do planear e por conseguinte agir, né? Verificamos, né? Tudo quanto nós desejamos alcançar, né? Está conforme aos padrões e somente após isto é que nós temos que realmente agir. Então começo por planear. Uau, mas as pessoas ao longo do tempo, antes de planear, começam logo a escrever ou a ter um determinado pensamento. Então surge uma questão para tentar identificar quais seriam os benefícios, não é, de planear escrevendo ao invés de pensar simplesmente. Ok, quanto a esta questão, porque todos nós temos ideias, né? Até muitas das vezes brilhantes, incríveis, mas só que essas ideias precisam ser, digo sempre, temos que documentar as informações, Claro. ok? E por conseguinte, sem data não há compromisso. É importante que nós estabeleçamos ou definamos as datas. E por que é que digo planear, né? Porque nos vai permitir ter ideias claras, né? Metas claras sobre todo o fator, tudo quanto é indispensável, todas as variáveis necessárias para o atendimento do nosso sonho, dos nossos objetivos, daquilo que nós perspectivamos. Porque o que é que acontece? Ao planear, nós vamos desenvolver recursos financeiros, recursos físicos, recursos humanos, né? Todas as variáveis indispensáveis. E vai chamar a nós, né, a responsabilidade de nós nos comprometermos naquilo que nós definimos, porque se eu tenho um sonho, se eu tenho um objetivo, algo realmente que eu desejo alcançar e isso importa a mim, pá, eu tenho que me comprometer. Pá, se eu simplesmente, se eu não planear, se eu não definir o que eu desejo, começamos a nos questionar realmente se há um compromisso de minha parte naquilo que eu pretendo. Então, por isso é que é muito importante que nós definamos muito bem o que nós queremos, né? E só assim podermos avançar. Porque se eu não avançar, imaginemos que eu desejo um patrocínio ou um apoio de alguém, né? Eu tenho um projeto, imaginemos que é a construção de rampas nas escolas. E é simplesmente uma ideia. Pá, eu tenho de ser a primeira pessoa a acreditar naquilo que eu sonho, naquilo que eu desejo, né? E eu vou à procura vou, Helênio, apesar de Helênio, eu quero um patrocínio, eu tenho esta ideia XYZ, mas o que vai me ser questionado é pá, o que é que você tem, né? Qual a visão, qual é a missão, né? O que é que você pretende alcançar no final disso tudo, né? É preciso que nós tenhamos uma base, né? E esta base é que vai garantir, né? Vai realmente garantir não só aquilo que é transmitirmos a importância do projeto, mas vai mostrar que realmente nós estamos realmente comprometidos, que nós sabemos o que nós queremos. Porque se eu não definir, se eu não estabelecer os padrões necessários, isso transmite dúvida. Por isso é que Uau. muitos de nós temos tantas ideias, mas não, acabam não sendo executados, né? Porque as pessoas não acreditam em nós. Quero ser o presidente de uma instituição, né? Mas simplesmente uma ideia, né? São palavras. E, pá, eu tenho que definir um plano, tenho que estabelecer metas, tenho que definir todos os processos necessários para o atendimento do que eu defini, né? E somente porque, mais do que propriamente transmitirmos a alguém, né? Pedimos com que alguém acredite naquilo que nós desejamos, nós precisamos traduzir aquilo no papel, né? E Uau. eu acredito que é um fator importante. E quando se pretende levar avante, nós temos que dividir elas em metas principais e submetas. Porque existem aquelas metas que nós temos cujo caminho é bem complexo, né? E depois nós temos outras metas também, né? Nós dividimos as metas primárias e as metas secundárias. Como é que tu achas que isto deve ser feito? Eu crio uma subdivisão ou levo tudo numa linha uniforme? Ok, quanto a esta questão, existe uma frase que eu levo comigo. Nós não podemos definir metas, objetivos, onde a nossa visão não é capaz de chegar, onde nós não temos um poder de alcance, né? Imaginemos que eu quero realmente comprar um carro, né? Eu quero comprar um carro e eu não tenho recursos neste momento. Eu não tenho, nem faço a mínima ideia de como é que eu vou começar,
né? Mas e há realmente a necessidade de nós definirmos alguns, alguns objetivos, são algumas metas claras, né? A curto, médio prazo, né? Tenho que partir por esse pressuposto, porque se eu definir algo, idealizar algo que nem sequer tem uma visão, né, de como é que será no futuro, vou perder tempo, né? Vai haver desperdício de tempo, desperdício de recursos talvez financeiros, desperdício de recursos materiais e por conseguinte no final de tudo vai gerar uma frustração. Então é importante que nós definamos metas claras, né? E tal como falou, né, que é muito importante reparti-los, né? Ou seja, fragmentar os nossos objetivos, o nosso plano, né? Quer a médio, principalmente a médio, pode ser um plano mensal ou trimestral, né? E por conseguinte, com base a isso, nós monitorarmos, imaginemos, né? Neste mês eu consegui isto aqui, não consegui aquilo. Que tal afinar, né, este plano? Que tal implementar adicionar um outro recurso, né, para a efetivação do plano? Porque se nós não atendermos a isto, se nós definirmos metas ou objetivos que nós não temos uma visão, um poder de alcance sobre como é que ela será, se nós temos recursos necessários ou não, nos vamos frustrar ao longo da caminhada e por conseguinte vamos desistir, né? Acredito que seja também isto. Quais seriam as componentes principais para um plano de ação eficaz? Ok, para um plano de ação eficaz, olha, existe uma ferramenta que é o 5W2H, que é um plano de ação, né? O 5W2H nos vai permitir, primeiramente, definir o que, né? What, né? Que é o que é que nós queremos, né? Who, né? Quem realmente vai executar, né, o que eu defini como problema, né? Where, onde é que eu tenho de realizar a ação para o atendimento deste problema, né? Ou desta questão. E também temos o when, quando, né? Quando é que eu tenho que executar isto aqui? Depois temos outra questão que é how, né? Como, né? Como é que eu vou atender a este problema? Como é que eu realmente devo proceder, né? How much, quanto custa, né? Porque todos esses fatores, todas essas questões são importantes, né? Para o atendimento de um plano de ação, né? Porque a partir do momento que nós, de uma forma clara, atendermos ou darmos resposta a estas questões, vamos, de uma certa forma, elaborar um melhor plano de ação. É uma ferramenta muito importante de gestão. Uau! Mas isso tem a ver com um cronograma de principais metas que a gente deve, ou os principais passos que a gente deve seguir para alcançar aquele determinado objetivo. Certo, porque quando falo sobre o problema, né, imaginemos, eu tenho um objetivo, né, e tenho metas claras a respeito, né, do que eu pretendo. E este mesmo plano de ação vai permitir com que eu defina todos os objetivos ou todos os problemas, todos os fatores que eu quero ou desejo alcançar. E por conseguinte, de uma forma, atendendo a uma visão clara, definir, responder às outras questões que vai permitir-me ter uma visão clara do que eu pretendo, né? E desde os recursos, desde os fatores financeiros, desde as pessoas, todos os stakeholders indispensáveis para o atendimento do meu objetivo, do meu problema. Imaginemos que nós temos um projeto, talvez ter um familiar, né? Temos aqui o podcast, né? Eu creio que em algum momento, quando estiveram a idealizar isto aqui, talvez não tinham, né, recursos materiais, né? Talvez identificou-se um familiar que pudesse dar apoio na compra de alguns microfones ou alguma aparelhagem. Então todos os stakeholders indispensáveis. Temos também a questão, por exemplo, nós nos formamos, né? Queremos tornar-nos engenheiros e nós, de uma certa forma, sabemos que nossos pais, né, nossos encarregados de educação, em algum momento podem financiar os nossos estudos. É um dos stakeholders indispensáveis. Se eu não envolvê-lo, né, se eu não envolver os stakeholders indispensáveis, o meu objetivo, o meu plano, o meu plano para o atendimento do meu objetivo não é alcançável.
É Como é que eu algo. deveria, por exemplo, nessa caminhada, como é que eu deveria prever ou planejar os possíveis obstáculos que possam surgir? Ok, os possíveis obstáculos. Nós temos, aí nós falamos de riscos, né? Eu convido também a elaborar um termo de abertura do projeto. Quando falamos sobre o termo de abertura do projeto, nós vamos definir aquilo que é o escopo, vamos definir os riscos, né? Porque o risco é aquele, o risco que pode ser positivo ou negativo, né? É tudo aquilo que pode colocar em causa o meu plano, né? Vou definir, mas temos um dos projetos, todos nós já realizamos um projeto de uma festa de aniversário e imaginamos que tínhamos uma festa de aniversário, tinha a tia que vai fazer o bolo, tem aquela jovem ou aquela vizinha ou amiga que vai decorar. Então, se imaginamos que falhe alguém, que a senhora que vai realmente fazer o bolo não se faça presente, não vai ver o bolo na festa. Então é importante que eu defina os riscos, né? Todos os fatores existem, temos uma ferramenta muito indispensável que é o podemos riscos e impactos, né, do projeto. Nós vamos definir, né, a criticidade, né, se é um risco e vamos colocar, vou dar um exemplo, temos o diagrama de Good, né, que é um diagrama que nos vai permitir ter uma noção da relevância do grau de impacto de cada fator, né, em que nós vamos ter a tendência, nós vamos ter a gravicidade e vamos ter também temos o G de gravicidade, T de tendência e o U de já eu me esqueço, mas quanto a isso nós vamos realmente definir, né, todas as variáveis críticas do projeto, né, e por conseguinte vai nos permitir ter uma visão, né, digamos estratégica do que é indispensável atender, porque se nós não definirmos riscos do projeto, riscos daquilo que nós desejamos executar, em vão será o nosso esforço. É importante que nós definamos os riscos e, por conseguinte, busquemos um plano, estabeleçamos o plano de ação mesmo, 5W2H, para dar resposta a este risco. É importante. Quais seriam as estratégias para manter a motivação ao longo do tempo? Porque quando começa a surgir alguns obstáculos, pode ser um pouquinho complicado manter o foco para atingir os nossos objetivos, né? Aquilo começa a dar a entender que parece ser inalcançável. Ok. Eu creio que o que move-nos, digo sempre, todos nós temos um objetivo de vida, né? O que move-nos nessa jornada é o nosso propósito. Porque a vida é feita de altos e baixos e temos de saber, eu digo sempre que tudo aquilo que é um alto ou baixo vem para nos preparar para o próximo nível da vida. Porque se nós não pararmos para termos um aprendizado daquilo que estiver a acontecer, nós não vamos conseguir. Então, é importante que nós, antes de tudo, temos de crer no que nós desejamos alcançar, naquilo que são os nossos sonhos, ter uma meta clara, uma visão clara do que nós realmente nós pretendemos e ir à luta, né? Não desistir, porque não desistindo, né, vai fazer com que nós no final de tudo, caso alcancemos, vamos perceber que realmente valeu a pena. E eu acredito que é muito importante que nós tiremos um aprendizado em todos os processos que nós passarmos, em todos os altos, em todos os baixos, e perceber que de vez em quando não é o momento certo, mas o facto de não ser o momento certo não quer dizer que não podemos alcançar, né? E é um fator, nem todo diamante que nós vamos encontrar na rua é para nós. Existe aquele diamante que é para uma outra pessoa, mas isso não faz com que o nosso objetivo, o nosso sonho, o que nós desejamos não seja alcançável. Então é importante que nós nos mantenhamos perseverantes, né, nessa caminhada, crendo que realmente o que nós desejamos é possível, né? Porque tal como acho que é o Martin Luther King que dizia, né? Não, é o Nelson Mandela, tudo parece impossível até que seja feito. Então, se nós queremos e nós temos esse sonho, não veio à toa a nossa mente.
Então nós podemos ir à luta, ir atrás desse sonho, né? E um dia eu creio que com perseverança a natureza, o mundo vai recompensar-nos e vamos realmente alcançar. Mas é importante que nós, todos esses fatores que nós estamos aqui a falar, né, sejam levados em conta, porque não basta simplesmente ter sonho, não basta simplesmente queremos que vai acontecer sem nós termos uma ideia de que é realmente execuível, pode ser alcançável e envolvermos as partes interessadas, né? Todos os fatores que serão indispensáveis para o atendimento disto aqui. E também um outro fator que é muito importante é a relação, né? Ou seja, as pessoas com quem nós nos relacionamos, o que nós vimos, ouvimos, vemos, influencia, vão impactar diretamente naquilo que é o nosso sonho, né? Porque se nós estivermos em um ambiente que não nos não que ao invés de nos ajudar, nós nos sentimos só, distante dos nossos sonhos, aparece aquele familiar ou aquele amigo, não, isto aqui você sonha demais, ou isso tu não és capaz. Então isso vai influenciar, impactar diretamente na forma como nós vamos, a nossa percepção em relação ao nosso sonho. Então é importante que nós tenhamos um ambiente que vai gerar uma sinergia que vai permitir-nos seguir em frente, porque se nós tivermos um ambiente que não seja, que não facilite, nós em algum momento vamos desistir. Então creio que o ambiente é importante. O ambiente faz as pessoas, o ambiente alimenta a nossa alma, o ambiente faz-nos crer que realmente é possível. Mas quais seriam as técnicas para mantermos a nossa motivação quando temos em falta? Quando temos em falta, eu acredito que todos nós, né? A título de exemplo, eu já estive por muito tempo, de vez em quando estou em baixo, né? Mas eu acredito que podemos partir primeiramente do pressuposto que se estamos em vida é porque há algo que nós somos chamados a fazer. Né? Porque muitos gostariam, né, realmente de ter a oportunidade de estar em vida e não tiveram. E se nós sabemos que estamos em vida, temos algo a fazer e é uma oportunidade nova para nós. Eu creio que só de saber que nós estamos em vida é uma oportunidade de nós cremos que realmente é possível nós nos reerguermos, né, e continuarmos a caminhada, né? E não só, eu digo sempre que a vida é um puzzle, né? Ou seja, é como se fosse, se nós tivermos um puzzle, né? Tivemos todas as peças, se nós não colocarmos no seu devido lugar, nós não vamos dizer no final de tudo que montamos um puzzle. É necessário que, e ainda que nós montemos, se a cabeça não estiver no local em que ele devia estar, também não podemos dizer. Então é importante que nós articulemos todas as peças e só assim podemos dizer que nós montamos um puzzle. Com isso eu quero dizer o seguinte, que se nós tivermos em algum momento tivemos uma ideia clara do que nós pretendemos, estivermos comprometidos, ainda que embaixo nós estivermos, nós vamos continuar por sabermos porque nós fomos chamados para contribuir, nós fomos chamados para deixar um legado, né? Se calhar eu estou aqui simplesmente para dizer ao colega, né, que continue, não desista, né? Que esse podcast vai ser um dos melhores, né? Ou é um dos melhores cá em Angola, imaginemos, né? Então todos nós temos um propósito de vida. Se nós soubermos que nós temos um propósito de vida e continuarmos, acredito eu que independentemente do alto e de baixo que houver, nós vamos continuar. Mas só está aí o fator, né? A sinergia é importante. Porque eu posso, em algum momento, querer continuar, manter a persistência, mas se o ambiente não for favorável, eu vou acabar por desistir. Uau! Yeah. Mas como é que nós poderíamos monitorar o nosso progresso? Ok, como é que realmente nós podemos monitorar o nosso progresso? Eu vou aqui, talvez, ou seja, existe um fator muito importante que são os indicadores de desempenho. Temos os KPIs, né? Os tais ditos KPIs.
Porque os KPIs vão permitir-nos, né? Imaginemos, em todos os objetivos que nós temos que estabelecer metas claras, né? Fatores que são valores que são, ou seja, temos que fazer uma avaliação quantitativa, né? Do que realmente que não só quantitativa, mas bem como também qualitativa. E somente assim nós que poderemos mensurar, né? O quanto em que ponto nós estamos, o quanto é que nós já agregamos ao nosso objetivo, o que é necessário, né? Porque se eu tiver um KPI da minha jornada, né? Se eu tiver, se eu definir o que realmente eu pretendo e por conseguinte estabelecer metas, né? Que me permitam ter dados quantitativos e qualitativos, se em algum momento eu não atingi-los, eu vou procurar, né, aí, né, vou realmente definir um escala, né, que vai me permitir identificar as causas raiz do problema. Então, eu acredito que identificando indicadores de desempenho, né, me vai permitir ter uma visão crítica geral daquilo que eu pretendo. E somente assim, se algo não estiver conforme, estabelecer então uma análise de causas raiz do problema e, por conseguinte, definir um plano de ação. O feedback crítico ou positivo também influencia bastante naquilo que é o nosso planejamento para a alteração de algumas coisas que estão no nosso plano, não é? Certo, é importante que a caminhada não se faz sozinho, né? Claro. E se nós estamos a definir algo, é para agregar valor a outrem, né? E é importante que nós, ao longo do ciclo de vida do nosso plano, do nosso produto, do que nós desejamos fazer, buscar um feedback, né? Buscar feedback através dos nossos amigos. Imaginemos que não seja um produto ou um serviço que nós estejamos a oferecer no mercado, mas existem stakeholders, né? Nossos familiares, nossos amigos e entre outros, né? E somente com feedback dos mesmos eu posso ter, né? Saber, porque as pessoas do outro lado veem melhor em relação a nós. Então, saber receber o feedback, creio que é muito importante. Nós não podemos encarar como se as pessoas fossem sabotar o nosso projeto, a nossa ideia. Acho que nós podemos receber aquilo que nós desejamos. Se eu entregar um folheto ou uma garrafa PET de água, no caso, se receber é porque realmente deseja, mas se não receberes é porque não desejas. Então, aquilo que eu receber, eu posso fazer a questão de filtrar, né? Mapear aquilo que é importante e aquilo que não é importante, aquilo realmente que agrega um valor ao meu projeto, à minha iniciativa, à minha ideia, e aquilo que não agrega. Então, até as críticas negativas podem agregar valor, né? Porque aquilo que não nos destrói, nos constrói. Então, acho que temos que ter essa sensibilidade de filtrarmos aquilo que as pessoas nos dizem, né? Porque as pessoas nos dizem simplesmente por dizer. Eu tive num workshop, acho que na Unitel Summit, houve um dos oradores disse o seguinte: sabes o quê? Existe uma estratégia muito simples de nós desenvolvermos o nosso negócio, de nós procurarmos melhorar cada vez mais o nosso produto, o nosso serviço, antes de nós nos expusermos. E ele disse o seguinte: imaginamos que tu desejas desenvolver desejas oferecer algo no mercado. Podes ir, vamos supor, não, se eu for à Unitel, olha, vão criticar-me, vão dizer que esta ideia não é viável, este projeto não é viável, pá, vai para lá. Eu disse, pá, é mesmo na Unitel em que tu deves ir para ter um feedback da parte deles. E este feedback vai permitir-te, porque eles são players no mercado, né? E tem uma estratégia muito, digamos, uma estratégia muito eficiente e eficaz, né? Naquilo que eles fazem. E recebendo feedback dessa organização, que realmente você diz que não vão atender ao teu produto, ao teu serviço que ofereces no mercado, ou que desejas oferecer, vai te permitir ter um feedback claro, um feedback mais que vai até te permitir ter uma visão mais estratégica do que realmente tem que ser feito. Então nós não podemos temer, nós não podemos encarar de mau grado ou tudo aquilo que as pessoas dizem, né? Então é importante que nós busquemos realmente feedback das pessoas, quer eles sejam positivos ou negativos, né? Podemos filtrar e, por conseguinte, identificar aquilo que é importante para o nosso projeto e, por conseguinte, implementar. Como é que devemos
evitar distrações e interrupções enquanto trabalha em suas metas. Certo. Olha, quanto às distrações, olha, vou dizer que o mundo está muito agressivo, né? Ou seja, quando digo está muito agressivo, porque o ambiente em si, muitas das vezes, faz com que nós nos distraiamos, né? Mas existe um fator muito importante, né? Mais uma vez, o que é que realmente nós queremos, desejamos, né? E definir, acho que tudo aquilo quanto não agrega valor, né? Para a minha jornada, eu tenho que me afastar. Existe uma filosofia no sistema total de produção que diz o seguinte, que é realmente o Lean, né? Que é aí que é os 8 desperdícios do sistema total de produção. Diz o seguinte, se eu sair daqui e vamos supor que eu queira, né, lavar a louça, né? E eu for, né? E o processo de eu sair, ir à cozinha, aquilo não agrega valor. O agregar valor é a partir do momento que eu tiver a executar a ação. Então, todo aquele fator que não agrega valor ao meu projeto, à minha ideia, à minha visão, acho que eu tenho que realmente me desligar. Né? É impossível nos desligarmos de tudo, né? Mas porque a partir do momento que cada vez mais nós tivermos nos desapegar de tudo quanto põe em causa o meu negócio, o meu projeto, a minha iniciativa, eu vou ganhando um hábito, vou cultivando um hábito, costume, que em algum momento vou dar por conta que já me desapeguei e realmente estou a fazer aquilo que eu tenho de fazer. Né? Porque ocupações, ideias, surge sempre, vai haver sempre alguém que vai querer que nós executemos algo, vai haver sempre alguém que vai dizer vamos à praia, vamos fazer isto, mas pá, se eu realmente desejo alcançar o que eu defini, o meu projeto, a minha iniciativa, eu tenho que estar comprometido. Porque essa parte de estar comprometido é que vai manter a chama viva. Né? Ainda que eu em algum momento me distraia, pá, não, pá, tenho aquele projeto, tenho aquela iniciativa e o valor percebido tem que partir primeiramente de nós. Mas as nossas metas não estão ligadas diariamente com as nossas atividades normais. Certo? Não estão, mas olha, o que é que acontece? Eu vivo uma realidade em que atualmente tudo quanto eu faço está ligado ao meu, até em casa, no caso, né? O que é que acontece? Porque temos que perceber, né, que nós somos pessoas únicas e tudo quanto nós temos que fazer, direto ou indiretamente, vai ajudar-nos, caso realmente for este o foco, vai cooperar para o bem do que nós estivermos a fazer. Né? Aí imaginamos, eu vou ao trabalho, né? Se eu fizer com excelência o meu trabalho, no PMI também vai estar refletido, né? Na minha vida, na minha vida cotidiana, né? Em casa, no bairro, também aquilo vai estar. Então, todas as metas, tudo quanto eu fizer, acho que acaba por cooperando, né? Vai cooperar, porque se eu estiver comprometido em algo, em uma tarefa em casa, né? Acho que é a visão que eu vou levar no meu trabalho, na minha vida profissional, né? Na minha vida social. Então acho que é aquilo, né? Nós não vivermos, não termos dupla face, né? Tipo, em casa sou uma pessoa, fora só, porque se assim for, não nos vamos realmente. Pá, no dado momento não vamos estar comprometidos com o que nós estivermos a fazer, porque vai haver essa questão de dualidade, né? Ou somos ou não somos. Então é importante que nós, em tudo quanto nós fizermos, que eu fizer em casa se reflita naquilo que eu faço no trabalho, se reflita naquilo que eu faço fora, com meus amigos, realmente na sociedade. E só assim é que a pessoa poderá dizer, não, o André é uma pessoa verdadeira, o André é uma pessoa que o que ele fala, o que ele faz, não, é realmente algo verdadeiro, né? Ele não é uma pessoa, né, que tem dupla personalidade, né? Ele é comprometido aqui em casa, é comprometido no trabalho. Então, acho que é importante que nós cultivemos isso aqui. Porque se nós não cultivarmos, não vai haver este problema. Mas a principal dificuldade que a gente começa a atingir em questões de depressão ao longo do tempo é o fracasso, né? Caso as nossas metas não deem certo, aquilo tudo que a gente planejou e tudo mais. Como é que deveríamos lidar com este tipo de situação? Ok, o grande problema é que nós queremos ir buscar aprovação.
das pessoas, né? E nós queremos mostrar, acho que é algo que acaba sendo talvez humano. Nós queremos sempre mostrar, nós queremos que as pessoas aprovem aquilo que nós temos feito, né? Que as pessoas deem a credibilidade, que deem os créditos, né? Acho que é um fator que gera frustração, né? É aquilo, eu vou lhe dizer que já em algum momento eu tive a ideia de abrir um negócio, mas eu soube que não era o tempo certo. Né? Tem uma expressão, seja astuto como uma serpente. A serpente só sai quando ela já está crescida. Claro. Né? Enquanto ela não estiver, ela não sai. Então temos que realmente saber o momento certo de sair. Porque o mundo é agressivo. Se nós sairmos no momento errado, vamos receber uma porrada e nós não vamos querer sair. Então é importante que nós, primeiramente, não busquemos a aprovação, né? Acho que buscando aprovação, querer sair cedo demais vai gerar uma frustração. Eu vou dar um exemplo que eu tive por acaso um amigo, né, que desejava, né, abrir um negócio. Eu estava a dizer sempre, pá, tu não, pá, tens que realmente perceber o momento certo. Eu creio que não é o momento certo de tu agires, né? E ele, epá, abriu e tudo mais, né? E as suas abordagens, né? Pá, ao longo daquilo que foi a fase de execução do seu projeto, da sua iniciativa, ele não teve sucesso. As pessoas não viam no negócio algo que pudesse agregar valor, né? Não, o que é que acontece? Acabou por frustrar-se, né? Porque ele não saiu no momento oportuno. Pá, o de sair no momento oportuno pá, eu sei o que eu quero, eu tenho estratégias definidas, e tenho tudo para dar certo. Acho que é muito importante. Somente assim que nós poderemos estar convictos de que eu saindo agora no mercado vou realmente ter um sucesso, vou alcançar o que eu pretendo, né? E em caso de não houver, não conseguir isto aqui, eu posso redefinir o meu plano, redefinir as estratégias e, por conseguinte, ir avante. Porque se eu buscar a aprovação das pessoas, se eu me mover por emoção, da mesma forma que eu subir, é da mesma forma que eu vou Vai descer, descer. certo? Então eu creio que é muito isso, é que muitos de nós, muitos jovens, né, movem-se por emoção, querem a aprovação das pessoas. Epá, o amigo abriu, tem uma empresa, ou vende saldo, também eu quero vender, nem tem. Epá, acho que nós apreciamos muito os frutos e não o processo, né? Queremos simplesmente os benefícios que o Benef- outro está a colher, ao invés de querer simplesmente seguir o processo para amanhã colher os mesmos frutos também. Certo. Que tal Uau. perguntar ao amigo, ou à pessoa que esteja a executar aquele projeto ou que tem aquele negócio, ter uma mentoria, né? Eu tive um mentor, por exemplo, né? Ter um programa de mentoria, como é que realmente fizeste, quais são os passos a seguir. Eu também eu gostava de realmente de ter uma iniciativa, desenvolver uma iniciativa neste âmbito. O que é que eu posso fazer? A pessoa vai realmente mentorar-te de uma forma gratuita, não vai ser necessário talvez um investimento, né? Então é importante que nós tenhamos isso em conta, né? Que que mais do que propriamente, pá, existe um processo a seguirmos, a termos em conta. E somente respeitando esse processo é que nós Que a podemos gente ter atinge. sucesso, Uau. atingir, certo? Mas a saúde mental e a saúde física são critérios essenciais para que nós possamos nos manter intacto para seguir firme com as nossas metas. Uhum, certo, certo. Uau. Porque mais ou menos nós tivemos, hoje em dia fala-se muito sobre burnout, que é o excesso muitas das vezes de trabalho e entre outras questões, porque se nós não estivermos bem fisicamente e mentalmente, tem uma célebre expressão que diz que acho que o pau que fica como eu posso dizer, já não me lembro muito bem dessa expressão, mas é importante que nós fiquemos em pé, né? E que nós estejamos bem, no caso fisicamente e emocionalmente. Só assim nós poderemos lidar com o ambiente externo, porque se nós não estivermos bem internamente, conosco mesmo no caso, nós vamos estar, não vai haver uma simbiose entre a nossa relação interna com a relação externa.
Com que frequência tu revisas as tuas metas? Ok, geralmente eu estabeleço, faço aquilo que são os meus afazeres. Eu geralmente eu reviso, faço a revisão no caso trimestralmente, porque eu procuro, tal como eu disse anteriormente, naquilo que eu estiver para alcançar ou para realmente definir, eu mais do que propriamente ao ver essa periodicidade trimestral, né, tenho de passar a monitorar, né? Semanalmente e ao fim de um trimestre fazer uma revisão geral, né? Aquilo que correu bem, aquilo que não correu bem, o que é que eu tenho de fazer para atender ao problema, aquilo que aconteceu, né? E quais seriam os sinais que tu achas que devem ser notados para identificar que as metas criadas inicialmente devem ser reajustadas? Certo. Ok, os sinais, né? Tal como disse anteriormente, quanto aos KPIs, né? Porque nós temos um objetivo, né? Que podemos medi-lo através de uma análise quantitativa ou qualitativa. Se através de uma análise quantitativa, imaginemos que eu, no final de um mês, de um trimestre, eu fosse ter, né? Vamos supor, $100.000, eu não pude, eu vou ter que fazer uma revisão. O que é que fez com que eu não alcançasse, não atingisse, né, esse valor, né? Então, eu aconselho sempre as pessoas a terem, definirem metas que se podem quantificar. Daí termos objetivos SMART, né, que são SMART, que é, deixa-me ver, me esqueci do. eh, mas os objetivos Smart, no caso, são objetivos. Temos o T de tangível, né? Porque se aquilo não for tangível, não for, tem o M de mensurável. Se aquilo não, no caso, o M de mensurável, se aquilo não for mensurável, né? Não faz sentido. Eu tenho que mensurar os meus objetivos. Mas quais são as estratégias, né, para celebrar suas conquistas e usar esse impulso para continuar? Ok. As minhas estratégias. Desculpa, pode repetir a questão? As suas estratégias para celebrar as suas conquistas. Ok, eu acredito, eu gosto, eu ao longo da minha jornada, Comprar um Ferrari, andar de um jato privado, não, né, alugar um iate. ok, acho que é importante que, quanto à forma como nós, é importante que nós saibamos primeiramente celebrar todas as conquistas, independentemente se são elas pequenas ou não, né? E ao longo do processo, porque se nós esperarmos para celebrar no final, não acho que não terá, não terá, acho eu, talvez o mesmo feeling, o mesmo gosto, algo assim. Então, acredito que é importante que nós, ao longo da fase de execução dos nossos objetivos, e celebremos todas as metas alcançadas e exato. Agora, é que é importante nós celebrarmos com as pessoas que acreditaram em nós. Acho que é importante porque isso é a metanoia da jornada. Vai gerar uma sinergia tão forte que vai fazer-nos crer, né? Saber que realmente valeu a pena aquele esforço investido, né? Outrora, né? Acho que pode ser, ou, por exemplo, nós temos estado a organizar alguns encontros, né, com os meus colegas em que nós vamos a um restaurante, nós ficamos juntos a celebrar, comemos algo, bebemos algo. Então, mas mais do que propriamente celebrarmos, acho que é importante que nós envolvamos todas as partes interessadas, aquelas pessoas que realmente deram aquele boost, né? Aquela força, aquela garra, né? Aquilo que é muito importante que nós celebramos juntos com essas pessoas e acho que cada vez mais nós nos vamos querer ir mais além, nós vamos ver que realmente valeu a pena, nós agregamos um valor a alguém, a uma pessoa, geramos um impacto no mundo, melhoramos algo no nosso país. Eu creio que é mais por essa via. Em dicas finais, o que é que tu deixarias para toda qualquer pessoa que tem como objetivo de alcançar as suas metas
e ao longo do tempo não tem conseguido, e mediante aquilo que ele acabou de aprender aqui, qual é a palavra que tu gostarias de deixar para esse público em questão? Primeiramente, não desistam. Não desistam dos vossos sonhos, dos vossos objetivos e tal como Nelson Mandela tem dito, né? Ou disse no caso, sorry, que tudo parece impossível até que realmente seja feito. Eu digo às pessoas sempre, se há um desejo em nosso coração, se há um sonho em nosso coração, Deus não brinca com sentimentos. Se Ele colocou aquele desejo em nossos corações, é porque é realizável. Uau. E para tal, mas é importante que nós saibamos que a caminhada não se faz sozinho, né? Que juntos somos mais fortes e juntos podemos mais. E quanto a essa questão, nós temos realmente as partes interessadas, né? É importante que nós nos relacionemos com as pessoas que podem agregar um valor a nossos objetivos, a nossas metas, porque somente assim que nós poderemos caminhar mais fortes. Se em algum momento faltar uma motivação, haverá alguém de uma dessas partes interessadas que vai dar uma força, vai apoiar, né, vai apoiar-nos, vai incentivar-nos a continuar. E um outro fator, né, acredito eu que, que ainda nessa e nós realmente estabelecermos metas alcançáveis, né, que nós sejamos o máximo realistas possíveis, né? Aqui eu vou tenho aqui aquela questão que eu estava a falar do temos um objetivo SMART, que temos o S de específico, né? No caso temos o M de mensurável, o A de tangível, que é o attainable, temos o R de relevante e o T de time based, né? Tipo, tem que ter tempo, né? Ou seja, não há, como eu disse no princípio, um projeto sem um tempo definido, né? Se nós definirmos um projeto, nós não tivermos um timing, né? Aquilo não há um comprometimento. Então é importante que nós definamos objetivos claros, né? Utilizando essa ferramenta. E por conseguinte buscarmos outras ferramentas, né, de gestão, né, tal como eu disse, né, um Ishikawa, né, que é o diagrama de causa e efeitos, né, que vai permitir nos identificar quais são os problemas, né, os possíveis problemas, né, encontrados, né, que fizeram com que aquilo que eu defini não fosse alcançado, né, e também definir um plano de ação, né, e todas essas ferramentas, tal como o PDCA, né, o ciclo PDCA também, que nos vai permitir melhor controlar, monitorar o que nós estejamos a definir, né? E seguirmos em frente, né? Falhamos hoje, né? Mais uma vez, aquilo que não nos mata nos constrói. Há sempre um aprendizado em tudo, né? E é importante que nós apreciemos o processo, é algo que eu faço sempre, apreciar o processo, né? Os altos e baixos, tirar sempre um aprendizado, independentemente se foi um alto, se foi um baixo, e caminhar, aprender com aquela pessoa também mais experiente, que já passou por aquela situação, que já teve um negócio do gênero, um objetivo, independentemente se foi algo idêntico ou não. Acho que as pessoas têm sempre algo a partilhar, um aprendizado que agregar um valor, né, na nossa jornada, vai agregar um valor na nossa caminhada e vamos seguir em frente, né? Acredito que passa muito por isto. Uau! É com essas palavras boas, essas dicas de motivação que nós pegamos aqui. E se tu gostas do nosso conteúdo, gostaste daquilo que foi realizado, já sabes o que deves fazer. Subscreva, deixa o teu like, partilha com quem tu quiseres, comente bastante para que isto possa ser respondido caso tenhas alguma questão. Saiba que este podcast tem o apoio de 3 empresas, que é a Hidrolife, a Elenio Pay e a Coffee Cash. Se queres ter mais informações sobre as mesmas, clica no link da descrição para que tu possas solicitar o seu serviço. Não esquecendo da Bria Acessórios, ela que tem também dado muito apoio ao nosso canal para que nós tenhamos aquelas condições básicas. Se tu pretendes ajudar-nos a crescer, podes fazer também a tua doação. Tens aqui as coordenadas bancárias a nível nacional e a nível internacional, bem como o PayPal também. Faça a sua doação e
seja feliz e permita-nos com que nós possamos ao longo do tempo vir a lançar mais episódios. Saiba que também os nossos episódios, para além de estarem no YouTube, também eles são lançados nas plataformas de áudio, que significa dizer que inicialmente qualquer episódio que é feito, ele sai inicialmente nas plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast e etc. Acompanha lá, siga-nos também por lá, porque assim poderá estar interagindo com aqueles conteúdos que nós lançamos que não disponibilizamos na versão do vídeo, tá? Então fica feliz e até já. Treat